Boa noite, pessoal. Essa semana eu acabei recebendo um vídeo com referência a uma Strada Interceptor. Assim que eu recebi esse vídeo em alguns grupos, eu já matei a charada que era fake mesmo. Mas como eu acabei recebendo de mais e mais pessoas fazendo a pergunta com referência a isso, eu vi que existia uma curiosidade realmente forte com relação a isso. E inclusive aqui no canal teve um inscrito, o senhor Joaquim Carlos, que mandou essa pergunta. Afinal de contas, o que é essa caminhonete, essa viatura? Existe isso daí mesmo ou não? Então vamos estar fazendo um videozinho para estar esclarecendo alguns pontos aí sobre isso. Quem está acompanhando os outros vídeos da série está vendo que nós temos uma dificuldade muito grande no tocante a viaturas. Infelizmente o nosso país é bem carente nesse ponto, quando na realidade o que nós fazemos é estar comprando veículos civis e solicitando que empresas independentes façam as adaptações pertinentes para que nós possamos estar trabalhando com ele como viaturas policiais. Essa prática de pegar algum veículo da fábrica e estar mandando para uma empresa que faz a adaptação, está caracterizando ela, não é exclusividade nossa. Muitos países fazem isso, justamente porque os fabricantes não tiram o seu veículo da linha de montagem e fazem esse tipo de adaptação total. Até porque cada tipo de estado, cada tipo de região, talvez tenha alguma particularidade nas suas solicitações. Então, justamente por isso, o que alguns fabricantes de primeiro mundo um pouco mais empenhados na segurança pública fazem? Eles fazem algumas adaptações mecânicas com referência a isso. E o seu sistema elétrico, por exemplo, ele acaba tendo algumas saídas específicas para que você direcione o conjunto de luzes, o conjunto de sirene, o sistema auxiliar de bateria. Então eles acabam fazendo essas adaptações mecânicas. As demais adaptações, como por exemplo os compartimentos de transportes de detidos, por exemplo, isso daí fica a cargo de empresas terceirizadas também. Mas essa situação de você estar tendo um veículo que já está saindo da fábrica, devidamente adaptado, com as devidas alterações pertinentes para a atividade policial, isso é algo que nos desperta muito desejo. A diferença é que entre desejar e realizar, o caminho é bem longo, e bem longo mesmo. No Brasil, diga-se de passagem, já tivemos empresas que tiveram interesse em estar fazendo isso, como por exemplo a falecida Invemo. A falecida Invemo foi uma das empresas pioneiras em estar fazendo veículos exclusivamente para o mercado policial, como aconteceu, por exemplo, com as GM Silverado. Era pega a GM Silverado, era colocada à frente da 3500 HD, por exemplo, era colocada as portas laterais traseiras da Grand Blazer e feita a adaptação do camburão em fibra. A estimativa era que vendesse cerca de 8 mil unidades a nível Brasil. Para variar não deu certo, para variar muitos demonstraram interesse, mas na hora de estar honrando seus contratos aí, poucos estados é que acabaram efetivamente comprando o veículo. O resultado foi que, felizmente, a Invemo acabou falecendo de vez. No caso específico da Strada, ele é um veículo de carga, né? É um veículo que veio concebido para estar entrando no lugar da versão anterior da Strada mesmo, que utilizava a mesma plataforma do Palio. Essa versão aí está entrando com a plataforma do Cronos, apesar de ela ter aquela cara de mob pickup, na realidade ela utiliza a plataforma do Cronos. Então é um veículo mais moderno, é um veículo aí que tem uma capacidade melhor, né, de distribuição de peso, é uma capacidade que vem a ser bem interessante para o pessoal que vai estar trabalhando efetivamente com ela em sua atividade fim, que é transportar carga e eventualmente ali, alguns passageiros. Quando você fala na atividade policial, nós temos uma característica de trabalho totalmente diferente, que não tem absolutamente nada a ver com o público civil. Apesar de utilizarmos veículos civis, nós não temos absolutamente nada a ver com a utilização do veículo civil. Veículos que podem ser muito bons para atividade civil, podem não ser nada bons para atividade policial. O resultado que nós temos são veículos empacados em oficinas, são veículos encalhados em fundo de pátio de companhias, veículos que infelizmente não se adequam à atividade policial.
Toda vez que nós estamos com um veículo não adequado para atividade policial, nós estamos jogando o dinheiro público fora. O dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Então, toda vez que nós precisamos de uma viatura policial, nós precisamos de uma viatura adequada. Não é aquela mais barata. Quem acompanha o canal aí já acabou vendo aí em vídeos anteriores que estamos focando no que é adequado, não no que é mais barato. Essa mentalidade do que é mais barato é uma mentalidade extremamente retrógrada e mostra bem qual é o tipo de incentivo, qual é o tipo de preocupação que algumas pessoas podem ter com a segurança pública. Se você acha que no seu estado, aí na sua cidade, você está vendo que você tem veículos inadequados para atividade policial, aí você vê qual que é o nível de comprometimento com a segurança pública que cada um pode ter. Recentemente nós tivemos aqui em nossa cidade um acompanhamento que acabou sendo parcialmente filmado. Nós não temos o hábito de estarmos filmando as nossas ações, as nossas abordagens, os nossos acompanhamentos, justamente para que a gente acabe não dando material para um público que talvez não esteja tão bem intencionado assim. Então, justamente para que não haja o estudo de nossos procedimentos, de nossas ações, nós acabamos não filmando isso. Mas, logicamente, uma vez ou outra, uma situação ou outra acaba sendo filmada e acaba aparecendo. Esse acompanhamento foi oriundo de um roubo de um veículo Peugeot 308. Peugeot 308 com motor THP, motor 1.6, motor turbo, motor muito bom, diga-se de passagem, motor aí já consagrado entre o pessoal que trabalha com preparações, entre o pessoal aí que gosta de desempenho. É um motor muito bom para você estar trabalhando, e mesmo na sua versão original, ele é um motor que consegue levar o Peugeot 308 em 0 a 100 em cerca aí de 8,1, 8,3 segundos. Então é um motor muito bom mesmo. O Peugeot 308 é muito competente nessas questões de desempenho. O veículo que acabou acompanhando esse veículo roubado foi uma Chevrolet Trailblazer, uma versão 3.6 V6 da nossa companhia Rony, que tem uma característica aí muito boa de potência também. É um veículo que tem uma aceleração de 0 a 100 com dados de fábrica em cerca de 7,9 segundos, mas obviamente, quando nós carregamos aí mais de meia tonelada de carga, esse desempenho aí acaba sendo bem prejudicado mesmo, Ela por si só já pesa 2 toneladas, quando você coloca mais de meia tonelada de carga, então mais equipamentos, mais isso, mais aquilo, o peso bruto total dela é cerca de 2,8 toneladas. Então nós já temos uma desvantagem técnica muito grande ali quando nós vamos fazer algum tipo de acompanhamento, mas mesmo assim, em virtude da potência dela, em virtude do torque dela, ainda é um veículo que consegue estar fazendo esse tipo de acompanhamento com um veículo desse daí. O fato é que, se nós pegássemos um veículo como, por exemplo, esse sugerido do vídeo, será que nós teríamos esse mesmo desempenho? Será que nós teríamos esse mesmo êxito? Eu estou falando de veículos que estão fazendo 0 a 100 na casa dos 8 segundos. Como que eu vou estar trabalhando com um veículo que faz de 0 a 100 na casa aí dos 13 segundos aproximadamente? Realmente não dá, é totalmente incompatível. Por mais que nós estivéssemos empregando esse veículo do vídeo em uma unidade de rádio patrulhamento, por exemplo, com cerca de 2 policiais, os dados de fábrica dele são otimistas ali na casa dos 13 segundos. Quando nós fazemos, por exemplo, as adaptações de cela, as adaptações de camburão, mais o peso de 2 policiais equipados, mais os demais equipamentos ali para atividade fim, com certeza absoluta esse número vai subir. Então, para você ter uma ideia, se eu tenho um veículo que tenha uma capacidade de 0 a 100 inferior ao outro ali, que eu consiga estar tendo ali, mas são só 2 segundos de diferença, por exemplo, de um veículo para outro, esse faz em 12, mas o outro faz em 14, bom, eu digo para você que quando nós estivermos em situação real, cada 2, 3 segundos de diferença numa quadra, você pode ter certeza que ao passo de 2 ou 3 quadras, por exemplo, talvez você já tenha perdido esse veículo. 2 ou 3 quadras. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo das condições de trânsito. Porque, continentalmente, acumule 2 ou 3 quadras, você perdendo cerca de 2 ou 3 segundos em cada retomada, por exemplo. Você perde 2 ou 3 segundos em cada retomada, justamente pela sua inferioridade mecânica. Em 5 ou 6 quadras, você vai ter... você já tem muito tempo de diferença. Você já não está mais acompanhando esse veículo. E se forem quadras curtas, então, naquele esquerda-direita, a chance de você perder esse veículo é muito grande.
Por quê? Porque cada vez que você entra em uma via, você tem mais 3 opções. Você pode ter ido para a esquerda, direita ou reta. Você dobrou mais uma esquina, você tem mais 3 opções, esquerda, direita ou reta. Some-se isso em segundos para você ver. Se você tiver um veículo que é 2 ou 3 segundos inferior, parabéns, você perdeu o acompanhamento. Aí pergunto para você, precisamos de uma superioridade mecânica ou não? É óbvio que nós precisamos de uma superioridade mecânica para que a gente tenha êxito na qualidade do serviço policial. Um outro fator é extremamente grave, acidentes. Viaturas fracas causam acidentes. Ah, meu Deus, mas como assim? Se ele é mais fraco, ele não está causando acidente, ele está andando menos. Doce ilusão. Quando nós falamos em ladrões, quando nós falamos em bandidos, quando nós falamos em criminalidade, você acha que ele está preocupadinho com farol vermelho, ele está preocupadinho com preferencial, ele está preocupadinho com quem está atravessando a rua, ou isso, aquilo, aquilo outro? É lógico que não. O único objetivo que ele tem em mente é estar se desvencilhando da polícia. E ele vai fazer tudo o que ele puder para que ele tenha êxito. Então daí o que acontece? O policial, né, incumbindo na função de estar defendendo a lei, sabendo qual que é a sua obrigação, o que ele vai fazer? Ele vai tentar o máximo possível estar pegando esse cara. E o que vai acontecer a hora que esse ladrão furar essa preferencial, a hora que esse ladrão furar esse sinal, a hora que esse ladrão pintar e bordar pela cidade? O que você acha que o policial vai fazer? É óbvio que ele vai atrás. Então, se você tem uma superioridade mecânica, você consegue fazer esse acompanhamento, você consegue chegar junto nesse ladrão. E por mais que o ladrão cometa esse tipo de erro, você ainda vai ter o sangue frio suficiente para que você consiga estar segurando, para que você consiga estar fazendo uma tomada lateralizada de curva, por exemplo, tentando olhar preferencial ali, e a partir daí você está imprimindo velocidade novamente, ou seja, você consegue estar fazendo isso, porque você sabe que você vai conseguir estar acompanhando, você vai conseguir estar chegando nele. Rapidamente você consegue novamente estar retomando esse acompanhamento. Ao passo que, se você tem uma viatura fraca, o que acontece? Instintivamente, o que vai acontecer? Se o cara furou, se ele está começando a abrir distância, você vai retardar a frenagem. Você vai retardar a frenagem de preferenciais, você vai retardar a frenagem de curvas, e o que vai acontecer? Parabéns, você vai se envolver no acidente. Justamente por quê? Porque você não tem aquela capacidade mecânica de poder estar fazendo esse acompanhamento com qualidade. Para ficar um pouco mais claro, já tentou entrar numa briga com alguém mais fraco? Com alguém bem mais fraco? Ou com alguém bem mais forte? Se você entrar numa briga com alguém bem mais forte, porra, você está arrebentando o cara na porrada e ele também só te empurrando ali. Mesma coisa vice-versa com uma pessoa mais fraca. Entra na briga ali com a pessoa mais fraca ali, a pessoa tá batendo em você, tá dando soco em você ali, porque você sabe que se você der uma no meio da face ali, ó, putz, já era, dançou, desmontou. Então o que acontece? São superioridades. A partir do momento que você tem aquela superioridade de massa corporal, por exemplo, aquela superioridade de força, você consegue estar administrando aquela briga. Agora, quando você não tem uma superioridade, cara, aí vai ficar ruim para você, pode ter certeza absoluta. E nessa briga das ruas, digamos assim, nesse confronto policial de veículos, digamos assim, aquele que está brigando não é teu amiguinho, não vai ter figas, não. Ali, se você não tiver êxito, a consequência pode vir a ser, inclusive, trágica, tanto para você como para os demais. Por isso, você precisa do quê? Superioridade mecânica. Será que nós temos isso com esse veículo que foi apresentado no vídeo? Difícil, bem difícil. Aí você me diz assim, não, mas para a situação de RPA ali, que o pessoal só vai ficar, né, com a mãozinha para trás, parado ali, né, dando bom dia, boa tarde, boa noite, sorriso. Você paga, o teu imposto é para isso? É para você fazer amizade? É para você ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite? O policiamento comunitário, obviamente, é importantíssimo. Mas quando você está numa situação de risco, quando você está numa situação de perigo, quando você está numa situação que você precisa do emprego policial, você quer que isso daí tenha eficácia? Ou você quer continuar bom dia, boa tarde, boa noite? Ou quem sabe, a hora que você flagra uma situação, você faz o seguinte, não consigo, não dá boca para mim, não dá para me acompanhar, não, que pena. Então, ou seja, para quem não quer fazer o serviço, sempre tem uma desculpa. Para quem não quer fazer o serviço, é mais fácil você comprar 3 carros ruins, é fácil, porque daí você deixa eles ali, é ruim mesmo, não vai nem fazer o serviço, do que você comprar 2 carros bons. 2 carros bons, pronto, esses têm capacidade de resposta.
Esses eu sei que se precisar, o policial vai estar bem amparado, ele vai estar conseguindo fazer a sua atividade fim. O resultado, o que foi ontem? O resultado foi que o ladrão foi preso. Foi preso. Se envolveu em colisão? Puta, mas não tenha dúvida. O cara deu uma porrada ali, fez um strike, uns 4, 5 carros lá. Mas o que aconteceu? Foi preso, conseguiu ser pego. E o que aconteceu, por exemplo, o que aconteceria se essa viatura, se essa Trailblazer que acompanhou, se ela não tivesse, por exemplo, essa motorização? Se fosse um veículo fraco, um veículo xoxo, o que aconteceria com ele? Ele iria continuar batendo numa porrada de carro, que foi o que ele fez, bate aqui, bate ali, vai embora, e acabou. E acabou, não vai ter responsabilidade nenhuma sobre isso. Ah, mas veja bem, mas mesmo pegando ele, a lei é assim, mas é porque já ele está solto. Aí nós estamos entrando em uma outra seara. Aí nós estamos falando de um outro problema que a gente também pode estar conversando sobre isso. Mas o que acontece? Hoje aqui nós estamos falando sobre viaturas. O outro problema, aliás, é uma das coisas que mais me deixa puto dos caras. Mas hoje aqui a gente vai estar falando sobre viaturas. Então, pessoal, se nós precisamos de uma eficácia no serviço policial, nós precisamos de uma superioridade mecânica. Quando eu falo em superioridade mecânica, dentro do nosso mercado atual, nós temos inúmeros veículos que têm a capacidade de, se não ter uma capacidade muito grande mecânica, ao menos nós temos aí uma equivalência mecânica, o que já é o mínimo que se deseja. Então hoje nós temos aí no nosso portfólio de veículos civis inúmeras opções que podem vir a estar servindo sim à atividade policial. Só que para servir a atividade policial, nós precisamos sim de um veículo com pelo menos 150 a 160 cavalos. E nós temos inúmeras opções no nosso mercado com isso. Ah, meu Deus, 150, 160 cavalos. Sim, querido, isso mesmo. Estou falando isso. Porque quando falo um veículo de 130, 140 cavalos, isso daí é uma média que nós já temos. O veículo 1.6 hoje, um veículo 1.5, 1.6, ele tem o próprio Peugeot 308. É um hatch médio. Um hatch médio que tem 170 cavalos aproximadamente. É um veículo muito bom, mas é um hatch médio. Ah, mas tem os outros veículos populares. Veículos populares, a gente está falando do quê? A gente está falando de, sei lá, vamos falar sobre... É de Onix que a gente está falando? Tenta acompanhar um Onix para você ver. Tenta acompanhar um Onix Turbo para você ver. O carro anda muito. Tenta acompanhar um HB20 Turbo para você ver. Tenta acompanhar um Up. Tenta acompanhar esse carro para você ver. Eles andam muito. Só que o que acontece? Para a atividade policial, eles são veículos que não têm espaço suficiente, que não têm altura do solo suficiente. Então, para que a gente não arrebente esse veículo no primeiro acompanhamento que você faz, lembrando que talvez aquele veículo roubado, aquele veículo furtado, ele faça somente aquela corrida da vida dele. Ao passo que o veículo da atividade policial, ele faz inúmeras situações de acompanhamento, inúmeras situações de aproximação para a ocorrência, e ele tem que durar toda uma vida. Ele tem que durar aí pelo menos aí 4, 5 anos. Pelo menos. E isso na unidade de origem, porque depois ele ainda pode ser repassado para outras unidades. Isso quando não vai para o interior. Então, ou seja, o veículo tem toda uma longa vida útil. Se nós compramos veículos com uma capacidade mecânica inferior, o que vai acontecer? Custos. E custos saem do bolso de quem? Do consumidor. Então não adianta você achar que você vai comprar o mais barato. Nossa, como eu poupei dinheiro. Dinheiro de quem? Não poupou nada. Porque daqui a pouco você já vai estar tendo que gastar novamente. Ou com manutenção, ou pior ainda, com acidentes, justamente por causa da ineficácia desse tipo de produto. Então, pessoal, essa situação aí que ocorreu com a Fiat Strada, na largada ali já deu para ver que era fake. Por quê? Eu trabalhei na Fiat, tive o prazer de trabalhar na Fiat, trabalhei com pessoas muito boas, conheci pessoas excelentes ali, e sei que eles têm uma atenção com certos produtos que eles lançam. Eu sei que eles têm aí um carinho muito grande por alguns produtos que eles lançam, e sei que não é esse tipo de comportamento que eles vão estar tendo. Por que eu digo isso? Porque nós vimos ali claramente, por exemplo, nós vimos ali uma parte do veículo ali que está escrito Interceptor. Até é o nome que está batizado ali, né, no videozinho ali, Interceptor. Porra, quando a gente tem um veículo Interceptor, quem entende um pouco da atividade policial, não precisa ser muito, um pouco só que você entenda.
Você já sabe que a linha, que é a divisão Interceptor, é uma divisão da Ford. A linha de veículos policiais do grupo FCA, do Fiat Chrysler Automóveis, é a linha Pursuit. Então você tem ali, por exemplo, os Dodge Charger Pursuit. Então você colocar ali, batizar o nome Interceptor num veículo do grupo FCA, você está dando munição para o concorrente, você está prestigiando o teu concorrente. Então com certeza isso daí não é obra do grupo Fiat. E uma das coisas também aí que me chamou a atenção positivamente foi a atuação, mais uma vez brilhante, do repórter João Frigério. Sabendo dessa repercussão, sabendo dessas situações aí que acabaram questionando, o senhor João Frigério fez o quê? O básico, perguntou. Logicamente, perguntou. E nessa pergunta, o senhor João Frigério conseguiu aqui a resposta oficial aí, junto à assessoria de imprensa da Fiat do Brasil. Internamente, não temos confirmação dessa versão da nova estrada e oficialmente não divulgamos nenhum conteúdo relacionado a isso. Ou seja, parabéns para quem fez a edição. A edição realmente ficou muito boa. A edição ficou bem legal. Quem olhar a primeira vez ali, meu Deus, parece um veículo até maior do que uma Toro. Mas a realidade não é bem essa. E se nós queremos que as nossas viaturas policiais sejam veículos que tenham um reconhecimento dos próprios policiais, porra, essa viatura é Thunderman, essa viatura é bacana mesmo, essa aqui é legal. Com certeza não é com esse tipo de atuação que a gente vai estar conseguindo. Bom, então para finalizar, para quem fez o vídeo, parabéns pela edição, ficou muito bem feita, ficou bem legal mesmo, mas procure utilizar um veículo mais adequado para a atividade policial e prestar atenção em alguns detalhes, né? Como além da nomenclatura, né, que vai estar utilizando com referência a algum tipo de fabricante, né, é importante, né, que se utilize a nomenclatura correta da divisão policial do fabricante. O mesmo acontece, por exemplo, com a divisão esportiva, né? Tipo assim, você escrever um Fiat AMG, né? Porra, cara, você sabe que a divisão esportiva da Fiat vem a ser a Abarth, por exemplo, né? E você coloca AMG, cara, o que a Mercedes tem a ver com isso, velho? Assim, pequenos detalhes podem vir a fazer a diferença. É importante prestar atenção nisso. E detalhes mais simples também, né? Como, por exemplo, luzes piscantes aí de cor azul, sendo que na nossa legislação o que preconiza em forma de lei são luzes vermelhas. Né? Pequenos detalhes, mas a edição está bem boa, está bem legal. Então, se for utilizar, utilize também um veículo do grupo FCA. Nós temos, por exemplo, aí o Jeep Compass, né? O Compass, o 2.0, com motor Tiger Shark, um motor com mais de 160 cavalos. Um veículo que tem uma excelente altura do solo, um veículo que tem dimensões que não são muito excedentes, um veículo que com certeza aí poderia vir a ser uma das opções como viatura policial, desde que ele tivesse versões mais básicas, por exemplo. Né? Se nós olharmos, por exemplo, aí, no exterior, nós temos versões 2.4, né? Versões 2.4 dele, né? Com a mesma configuração aí de construção desse motor aí Tiger Shark, e em versões bem básicas, né, com roda de aço, versões do jeito que precisa ser uma viatura policial, né? Portona de plástico, roda de aço, coisas simples, mas com uma motorização adequada. Isso daí é o que falta pra gente. Então, com certeza aí tá indo no caminho certo. Só atenção nesses pequenos detalhes aí na hora de fazer as edições de vídeos aí. Beleza? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.